Olá, boa noite a todos. Hoje a gente, nesse encontro, vai conversar sobre o tema perfeição versus perfeccionismo. Palavrinha essa, perfeccionismo, que aparece um tanto nas nossas exigências e nos nossos padrões. E aí, enfim, antes da gente começar aqui a conversa, eu vou pedir para que por um instante a gente se sintonize com o nosso mentor, amigo e protetor de todas as horas. Nos sintonizamos com toda a equipe de sustentação e trabalho da nossa casa. E assim iniciamos a nossa conversa sobre perfeição versus perfeccionismo. O perfeccionismo, ele tem tendências muito profundas no ser humano. Então, avançar e entender o que nos torna perfeccionista é muito complexo. Mas geralmente essas raízes têm como elementos o medo, e um medo por vezes até oculto. A gente nem tem claro por que tamanho medo, mas um medo que está ali nas profundezas do nosso ser, e na nossa fantasia a crença de que se eu for perfeccionista eu posso impedir de alguma forma que esse medo, que esse risco se manifeste. Como é um medo muitas vezes profundo e desconhecido, ele opera em nós sem que a gente saiba o que está nos movimentando. Eu acho que todos aqui temos uma ideia de que temos a nossa consciência e também temos o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente está repleto de sentimentos, de sensações. Muitas coisas que nos movem estão aí presentes no nosso inconsciente. Então, muito desse medo oculto, ele está se manifestando nas nossas escolhas e ações, mas a gente não tem clareza. E quando a gente fala aqui em perfeccionismo, é uma tentativa de ter um controle do ambiente externo que a gente não tem. O indivíduo saudável sabe que o máximo que ele tem controle é da própria vida. No melhor dos cenários, se conhecendo, tendo um trabalho de expansão de consciência, a gente tem dimensão do que nos atravessa, do que a gente gostaria de viver. Então é uma gestão da nossa vida. O perfeccionista, ele é alguém tomado por uma compulsão em controlar. O perfeccionista, ele toma para si esse ato constante e permanente de controlar tudo que acontece ao redor dele. Gente, pensa quão perturbador e adoecedor é isso. Alguém acreditar que é capaz de controlar o que está acontecendo ao redor. E falando assim, parece até absurdo, mas como eu disse no começo, se a gente está tendo que se proteger de um medo que a gente nem sabe ao certo o que é, a fantasia, a sensação de que quanto mais eu controlar o meu externo, menos em risco eu estou. E isso é uma tentativa muito ineficaz, porque a gente não tem gestão do externo. A gente lida com os acontecimentos, mas impedir, atuar de modo que as coisas não se deem, isso a gente não tem alcance. E aí, nesse universo de por que o perfeccionismo, apesar de ser algo que adoece e que maltrata, parece que por um tempo foi algo muito valorizado. Teve um tempo da minha profissão que eu atuava como recrutadora. Então eu entrevistava pessoas para vagas de trabalho, e aí tinha aquela clássica pergunta do o que é uma qualidade e o que é um defeito, e muitas vezes as pessoas se referiam ao defeito no perfeccionismo. Mas sabe aquela sensação de que eu estou falando um defeito que é socialmente valorizado e estimulado? Quando no fundo parece bom e importante que eu seja perfeccionista? Quanto o meu perfeccionista pressupõe que eu seja esta pessoa que não erra ou que não vai falhar?
E aí, uma crença de que quando eu sou esta pessoa que não erra, as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão confiar. E, gente, é um lugar do eu tenho que ser perfeito, eu não posso falhar para ser amado, ou eu não posso ser falho para ser selecionado para estar num lugar. Um lugar difícil de manter e pesado. E até às vezes pensando, né, a gente é tão exigente e rigoroso, por que a gente atribui que alguém que não falha é alguém que vai ser mais amado? Olha ao seu redor, presta atenção nos vínculos, nos amores que você tem. Você ama as pessoas porque elas não falham? Ou você as ama pela troca, pelo afeto que existe ali entre vocês? Se você atribui um sentimento a alguém porque esse alguém é o que você espera, ou porque esse alguém não falha, não me leva a mal, mas eu acho que vale a pergunta aqui se a gente está realmente falando de amor, ou se a gente está falando desse lugar onde o outro repercute as coisas que eu acho certo. Porque o perfeccionista, ele opera de acordo com o ambiente. Então, ele não pode errar, porque isso faz com que ele não seja socialmente aceito ou valorizado. Ou também, do momento em que ele se percebe em erro, ele tem uma rejeição muito grande para ele. Talvez isso, né? A minha percepção de que, já que eu não me aceito quando eu erro, é fato de que se eu errar, quem vai me amar? Quem vai gostar de mim? Essa coisa o erro justifica o desamor, o desinteresse. E aí eu vou nutrindo essa coisa do fazer certo e de agradar e de desempenhar conforme o meio. Eu não admito o meu fracasso. E às vezes, diante de um erro, eu descompenso. Porque eu não sei lidar com a falta, com a falha, diante daquilo que me escapa, diante daquilo que eu não tenho controle, eu descompenso. E eu entendo, acho que tem alguns motivos que a gente vai assimilando ao longo da vida, mas tem uma fala que me parece muito familiar, pelo menos para mim, e eu acho que para todos, é aquela fala do: se você fizer direitinho, papai e mamãe vão te amar. Se você for bonzinho, se você fizer certinho, a gente vai te amar. Então, é uma construção de que o acerto justifica o amor. Caso eu erre ou quando eu falhar, eu estou diante da justificativa para o outro não me amar e não me querer. Não existe espaço para o fracasso e para o erro nessa minha expectativa de que eu preciso ser sempre amado. Agora, cá para nós, está ao alcance de quem viver uma vida sem erros e sem falhas. E aí eu entro no modo do não posso errar, não posso falhar. E qual é o peso? Qual é a cobrança disso, gente? Eu sei que a gente vive numa sociedade onde somos muito exigidos, a carga de trabalho é muito grande, então o ambiente exige muito. Mas vamos pensar em doenças que estão em grande expansão, estão crescendo assustadoramente. Por exemplo, o burnout. O burnout fala do esgotamento. Então eu atribuo ao trabalho, como eu sou muito exigida. Mas, gente, a gente pode pensar o burnout em várias frentes. Eu posso ter burnout no trabalho, eu posso ter burnout na minha família, eu posso ter burnout num relacionamento. E aí, talvez por essa tendência perfeccionista, quando eu tento ser tudo para algo e para alguém. Se não é possível atender o outro o tempo todo, quando eu sou movido por esse ímpeto do tenho que ser tudo para ser amado, imagina o peso que isso tem. Então, somos convocados a performar o tempo todo. E aí, às vezes, eu tenho que ser tudo em todos esses lugares. Só de falar, vem até exaustão, né? Então, vivemos um tempo em que as circunstâncias de trabalho são muito exigentes.
mas nossos padrões internos também estão muito rígidos. Estamos muito perfeccionistas, muito tomados pela necessidade de que dá para atender. Que existe um caminho em que, se eu for atento, eu não vou errar. E aí, gente, pensa o custo disso. Quanto eu penso, quanto eu me desgasto. E até a gente pode pensar em alguns perfis. Quanto diante do medo de errar, tem aquelas pessoas que são lentas. Lentas porque elas precisam fazer tudo no detalhe, tudo no critério, no ajuste. E às vezes é tanto critério, é tanto detalhe, que essas pessoas acabam por nem terminando o que elas estão fazendo, porque é uma exaustão. Ou temos o outro perfil, os que protelam. Porque se for para começar, tem tamanho grau de exigência, que será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Não sei se eu sou psicóloga clínica, e aí eu me lembro de uma pessoa que eu atendia que falava assim para mim: eu tenho uma verdadeira admiração por quem consegue fazer as coisas medianas, porque eu sou tão exigente, tão perfeccionista, que eu fico pensando em todas as etapas do processo. Isso não me faz melhor, pelo contrário, porque são tantas as regras e os poréns que, em vez de levar para o mundo algo mediano, eu acabo censurando e deixando de fazer. Tamanho o meu medo de ser imperfeito. Gente, lembra aquele ditado, melhor feito do que perfeito? É isso. Levemos para o mundo o que a gente pode, o que a gente alcança. Tem algumas pessoas que começam a estudar e elas nunca se sentem prontas para desempenhar determinada tarefa. Parece que eu sempre tenho que saber mais. E é claro que a gente vive num universo onde tem sempre algo a aprender, a melhorar. Mas esse cenário do eu nunca estou pronto para começar, esse lugar, ele paralisa, ele protela. Se a gente está aqui encarnado num propósito de se desenvolver, muitas vezes de ter um trabalho que auxilie o nosso coletivo, enquanto eu estou ali obcecado pela perfeição, pela qualidade, eu estou muito tomada por uma necessidade egóica, e eu não levo para o mundo que seria um benefício, uma realização. E isso num discurso do preciso me aperfeiçoar. As pessoas precisam ser atendidas com mais critério. Tá tudo bem. Que bom que você respeita e se preocupa com o outro. Mas parece que nesse momento você está paralisado por todas as exigências que a sua cabeça te traz. Outro perfil, essas pessoas que estão obcecadas pela organização. As coisas precisam estar milimetricamente nos seus lugares para que eu fique apaziguado. E aí tem um lugar muito traiçoeiro, né? Porque quando é que tá tudo milimetricamente no lugar? Quando é que eu olho, considerando o meu grau de exigência, e vou olhar e falar: ah, agora sim, tô sempre ajustando, regulando. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção? Como muitas vezes esse padrão perfeccionista hoje está se manifestando no corpo. Então, uma busca por dietas e por exercícios que são importantes, trazem saúde, mas num grau de exigência para eu adequar o meu corpo para que ele seja perfeito. E aí, primeiro que esse perfeito está sempre me escapando. Parece que quando eu estou chegando no meu objetivo, me escapa, porque no fundo tem sempre algo faltando. E aí uma sensação de que enquanto eu não atinjo este corpo perfeito ou esta imagem, eu não vou ser feliz. E, gente, cá pra nós. É muito bacana se sentir bem, se sentir bonito, mas dá para acreditar mesmo que do momento que eu olhar no espelho e perceber que eu atingi aquele corpo, eu vou estar satisfeito e pleno? Ou talvez eu tenha que considerar que isso é uma parte dos meus cuidados e do meu desenvolvimento. Então, essa coisa obcecada pela ordenação, pelo padrão, pela estética, isso é adoecedor. Os perfeccionistas, eles precisam estar sempre impecáveis,
mas no fundo isso esconde uma desordem psíquica. Porque se eu preciso olhar e ver as coisas sempre na ordem, imagina o que tem no meu bastidor, né? Se eu tô sempre organizando, vendo bagunça, falta, imagina como tá dentro de mim, quão desorganizado eu me sinto, com a sensação de que o mundo aí fora acontecendo da maneira com que eu gostaria vai me apaziguar. Como eu disse no começo da nossa conversa, uma pessoa saudável entende que o máximo que ela pode ter é controle sobre si. E por vezes ainda escapa nas emoções. Então esse lugar do controle do externo ou do controle das situações que me chegam, ele não é um lugar possível, ele só adoece. E a gente precisa do erro, gente. Na nossa condição evolutiva, no desenvolvimento que a gente ainda precisa ter, o erro, ele ainda é fonte de aprendizado. Quando a gente erra, muitas vezes é amargo, muitas vezes é indigesto, mas é quando a gente erra que a gente para ponderar e para reconhecer aonde faltou, onde errou. Geralmente, quando a gente está conseguindo, acertando, a gente não para, a gente vive. Então, é no erro que a gente pondera o equívoco, a escolha, mas não para se punir. Não, olha, falhei, faltei. Não, é no erro que eu penso quanto eu quero um outro caminho, ou quanto eu quero uma forma diferente de lidar com a situação. Então, essa coisa perfeccionista para impedir o erro é só uma busca bem idealizada. Porque uma pessoa saudável, além de saber que o máximo que ela controla é ela também sabe que ela vai errar. E em vez de fragilizar e descompensar a cada erro, uma pessoa que é mais maleável olha para esses erros. Com desconforto, claro, mas olha para isso enquanto fonte de aprendizado. Agora vamos pensar nesse universo onde a gente está aqui, às voltas com performar, acertar, fazer certo o tempo todo. Como é que a gente cresce? Como é que a gente evolui em espírito se o nosso olhar está o tempo todo para fora, pensando o que eu tenho que desempenhar e o que o outro tem que ver em mim? Quando o meu desenvolvimento, a minha consciência avança à medida que eu entendo o que está acontecendo aqui dentro. Conforme eu melhoro comigo, eu sou uma pessoa que contribui para o meu entorno. Portanto, pensemos sobre essa busca incessante pelo perfeccionismo, porque ela adoece. O perfeccionismo é como a gente vê o horizonte. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Galeano, e ele diz que o ideal é, e o perfeccionismo, né, são ali grandes companheiros, ele é como um horizonte. Então, a hora que você acha que você está chegando naquela paisagem, ela corre um pouquinho mais para frente. Você está sempre tentando agarrar o ideal, você está sempre tentando ser perfeito e ele está sempre te escapando. Porque não é um lugar possível, não é um lugar atingível. A gente pode ser melhor. Estamos aqui para se aprimorar. Não é justificativa permanecer estagnado. Mas buscar o ideal é muito mais atender uma expectativa externa, um padrão, do que propriamente melhorar e avançar em essência. E aí, com isso, eu vou encerrar com um parágrafo aqui do livro Renovando Atitudes, que tem um capítulo com o título, né, do perfeccionismo. Repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma sanidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. E aí é nessa análise que cada um vai fazer consigo de quão genuína é essa busca no melhor ou quão estamos tomados por um ideal, por uma vaidade, porque isso aprisiona e impede o nosso crescimento. E assim eu quero agradecer a presença de vocês, o interesse, e vamos nos caminhando aqui para a conclusão da nossa conversa. Um beijo a todos e um ótimo final de semana.